Bom, salve, salve, queridos amigos, queridas amigas. Eu sou o Marcelo Alite, diretor artístico do Inédit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, e sigo aqui com as conversas com os diretores da competição nacional. E hoje eu tenho os queridíssimos Arthur Raton e Lil Carrara. Salve, salve, Arthur, salve, salve, Lilca. Bem-vindos ao Inédit mais uma vez. Valeu, Marcelo. Estamos aí, feliz por estar de volta. Cara, eu fico muito feliz de tê-los de volta ao INED, vocês que já apresentaram um laboratório de documentários musicais no INED e também um curta-metragem sobre o próprio Dom Salvador, o Endless Soul. E agora com esse lindo trabalho, né, o Dom Salvador and Abolition. Eu queria que vocês contassem um pouco todo esse processo, da onde saiu o curta-metragem, como chegou nesse longa-metragem. Eu sei que são projetos completamente diferentes, mas enfim, vocês têm esse personagem aí em comum. Então, a gente realmente começou com aquele curta, né, que a gente apresentou no Inédit. Era um curta de 10 minutos. E a partir desse curta, a gente resolveu desenvolver um longa, né? A gente viu que tinha tanto assunto e tanto assunto que tinha ficado de fora que a gente se sentiu assim na missão de incorporar, né, já toda aquela história que a gente tinha deixado de fora e é claro, né, colher mais ainda do que vinha para acontecer durante esses anos todos, mas realmente o inédito foi assim a semente do filme Dom Salvador e a Abolição. Foi ali que começou com o curta, né? Foi todo um processo de aproximação mesmo com o Dom Salvador, né? Porque a gente não conhecia ele, e não conhecia mesmo, assim. Sendo a gente conhecer ele, que foi numa loja de disco, um amigo nosso, o Joel, que você também conhece, Tropical Force aqui em Nova York, a gente resolveu fazer esse curta, achando que ia fazer pegar algumas frases dele, fazer aquelas o que na época a gente chamava de um curta Vimeo, né? Um voice-over, umas cenas, e a gente tinha muito interesse de filmar ele tocando piano. A gente queria fazer um filme que tivesse cenas né, do pianista. Mas a gente teve aquela oportunidade de apresentar no inédito, a gente fez o curta, né? Mas a gente daí foi se aproximando dele cada vez mais, né? Hoje em dia a gente pode dizer que é amigo dele, e foi conhecendo mais a história, e ao mesmo tempo a história começou a acontecer, coisas começaram a acontecer que eram muito interessantes, né? Ele, por exemplo, a gente ficou mais íntimo dele, a gente viu o que estava acontecendo com a esposa dele, com a Maria, né, que tinha desenvolvido demência, né, um problema de saúde, o jeito que ele estava cuidando dela, o jeito que ele estava lidando com a situação dela, e descobrimos o que tinha por trás do casamento deles, né? Tem uma parceria artística de vida. E daí a gente achou que, né, descobriu que a única maneira de fazer esse retrato de um artista era uma maneira holística, né? A vida familiar dele tomou assim uma dimensão muito maior do que a gente imaginava no filme, né, quando a gente iniciou o processo. E os projetos artísticos, obviamente, a vida dele é muito intensa, né? Ele continua sendo aquele artista que não consegue parar de estar sempre criativo e produzindo. Então, isso também foi uma surpresa para a gente durante o processo, porque a gente fez muita captação, ele faz muito show. Foram anos de captação de material. A gente teve a oportunidade de filmar eles em várias apresentações em lugares clássicos, né, do jazz de Nova York. Tem esse lado também do jazz nova-iorquino. Né? Tem esse lado que a gente fez questão de captar, e tem lugares assim que são marcos da história do jazz. E então lá, e o Salvador está tocando nesses lugares, né, representando o Brasil, a música brasileira. E aí a gente teve também esse processo de edição que foi muito extenso, para a gente balançar toda a história que o Salvador já tinha, né, antes até de se mudar para os Estados Unidos, mas o que estava acontecendo agora.
mais o layer familiar. Então, realmente... Dos projetos que ele se envolveu nesses anos foi a apresentação no Carnegie Hall. Ele conseguiu realizar o sonho da vida dele, que foi se apresentar no Carnegie Hall. Isso foi em 2015. E a gente captou isso meio no pulo, assim, porque de uma hora para outra ele ia fazer uma apresentação no Note, alguma coisa assim, e daí virou um show no Carnegie Hall durante o Thanksgiving. E a volta do trio Rio 65, que foi buscar o baixista lá no Brasil, ele fez tudo isso acontecer, de uma hora para outra se armou isso, e a gente entrou lá para captar. E acabou que a gente se envolveu também daí só assistindo o filme, mas ele foi atrás de um acerto, né, com um selo, acabou lançando um disco ao vivo, uma gravação ao vivo pela Universal Music, mas até chegar nisso, e ainda está no meio do processo, porque o disco era para sair em CD, só saiu no Spotify, então ele está lidando agora tentar lançar de maneira física. A gente mostra também esse artista, né, maduro, né, no alto da sua carreira, lidando com a indústria musical contemporânea, né, um cara que atravessou a época de ouro, né, da indústria musical no Brasil, 60, 70, aqui nos Estados Unidos também, lidando com o Spotify, com a ideia de lançar música só digitalmente, os acertos e erros, né, dessa transformação que a música está passando. E isso entrou no filme. Então a gente tem essas camadas, né, a história dele e a história do presente e a história e a parte musical, todo o output, né, todas as apresentações dele que ele fez durante esse processo que a gente conviveu com ele. Então acabou ficando um filme muito rico, assim. A gente vê como se fosse um álbum, né? Cada cena, cada segmento do filme é uma faixa e elas às vezes são muito diferentes uma das outras. Mas se amarra em fazer esse retrato de Dom Salvador. E como foi o processo de arquivo, né? Porque tem umas imagens assim que eu nunca tinha visto, tem coisas assim muito bonitas, muito legais assim. Como foi esse processo, ainda mais vocês morando aí nos Estados Unidos, como foi esse processo de encontrar o material de arquivo, enfim, como foi tudo isso? Você pode falar bastante primeiro que a gente organizou, a gente se deparou com o porão do Dom Salvador, que é um mundo à parte, né? Lá ele guarda todas as riquezas dele. E a Ilka meio que liderou esse trabalho de arquivamento, né, desse material. Mas isso, assim, seria, assim, eu posso dizer que seria, assim, tipo, 2% do que tem naquela bagunça de 1000 caixas que nunca também foram abertas. Cada vez ele acha uma coisa nova. E aí ele acha uma coisa, e é uma fita perdida, uma foto que está jogada lá no fundo de uma outra... Então, quer dizer... A gente mexeu um pouco na superfície, né, do que tem ali, porque, como eu te disse, um cara criativo que nem ele, com compromisso, né, dele de tá sempre fazendo, então é um universo paralelo, né, de obras e coisas, projetos inacabados. Tem assim coisas incríveis. A gente tem história que ficou fora, assim, que a gente nem conseguiu colocar. Porque é muito louca, assim, se for se envolver, vira um buraco ali que você vai entrar e vai sair 10 anos depois. Mas tem o famoso disco dele, né, o disco, que a gente chama, ele gravou um disco aqui em Nova York em 1977, né, no auge da Disco Music. Ele fez uma produção cara para a época, acho que de $70 mil, um aventureiro, um produtor aventureiro. E eles gravaram um disco lindíssimo de música instrumental de disco, mas que tem um toque nordestino e brasileiro que a gente considera, assim, muitas vezes conversando assim, falar, esse seria o disco 2 da Abolição, esse seria novo disco da Abolição. Mas é um masterpiece, assim, de disco, assim, inacabado. E ele gravou com coral, com orquestra e tal, um luxo, né? Mas nunca foi lançado. E a gente não conseguiu entrar nessa história. Tem labels, né, da Inglaterra, aqui dos Estados Unidos, do Brasil, que querem esse material, mas ele é muito... A gente toca um pedacinho, né? Então, a nossa história, a gente usou muitos desses artefatos, fita cassete, fotos e tal, para ligar os pontos da história. Então, a história é muito sobre memória.
É o Salvador colocando peça por peça, né, olhando para trás e contando a história dele, ao mesmo tempo que o amor da vida dele, né, a Maria, está perdendo a memória, né? E então ele tá lidando com memória ali o tempo todo. Então esse é também uma das vezes do filme, assim, essa história contada pela memória dele, pela memória dos colegas, da família, mas muitas vezes usando esses artefatos. Então a gente usa um pouco da trilha sonora é feito por essas fitas cassete. Então tem o primeiro ensaio do Abolição. O primeiro ensaio da Abolição tem um ensaio com um percussionista de jazz muito famoso, Steve Thornton, que tocava com Miles Davis e tal, um cara por si só tem uma história incrível, tá? Agora nas Filipinas, onde ele é um popstar, enfim, ele tocava com o Harry Belafonte, né? Que o Salvador foi diretor musical do Harry Belafonte aqui durante um tempo, isso está na história. O Harry Belafonte faz parte do filme, mas a gente achou essa fita do Salvador ensaiando, improvisando com o Steve, e é uma música extremamente experimental, muito doida, e isso faz parte da trilha. A primeira fita do primeiro ensaio, a primeira vez que a Abolição se reuniu, a gente usa isso, esses pedaços de música, de memórias gravadas nesses artefatos. Uma coisa que eu acho muito bonita na produção de vocês, né, desse filme, é que o filme é totalmente independente, né? Assim, vocês são dois guerreiros que foram atrás dessa história, foram atrás do Dom, foram atrás desse material, da Lilka, e pessoalmente mergulhar nessas caixas, assim, ainda sabendo que aquilo ali ainda tinha muita coisa. É uma coisa realmente muito bacana, né? Da braveza que vocês têm, enfim, de fazer o filme. Queria que vocês contassem um pouco como foi essa produção, sabe? Porque eu sei que é totalmente independente, que faz parte do amor de vocês pela música, pelo Dom Salvador, pelo jazz, por todos esses grooves que eu sei que vocês amam. Principalmente nosso maior amor por cinema, né? A gente ama música e tal, mas a gente ficou com muita vontade de contar essa história. A gente sentiu, poxa, é uma história. E é uma história, uma New York story, né? A gente gosta muito de filme que se passa em Nova York, sempre quis fazer um filme que se passasse aqui, e a gente fez, acabou fazendo. E a única maneira de fazer foi realmente essa pegada independente, assim. A gente foi bancando e fazendo empreitadas, e nesse processo a gente se envolveu muito na vida do Salvador, e muitas coisas que acontecem em torno do filme mesmo. O filme acabou criando umas situações para o próprio filme ir lá e filmar, e isso influenciou o Salvador. Então a gente fez uma parceria assim com ele também de contar essa história, né? Quando ele toca no Mintons, que a Lilka falou, esse clube de jazz que foi inventado, o Bebop, aqui em Nova York, e era onde o Thelonious Monk fazia residência. O Thelonious Monk é a maior influência do Dom Salvador, assim, ele tem um amor muito grande, é muito um conhecedor assim, da música do Thelonious Monk. E ele toca lá, a gente filmou ele tocando lá, e acabou rolando porque um amigo nosso, na época, por 2 semanas, foi curador do clube, daí ele fez esse show, que deu super certo, na verdade, lotou o Mintons, no Harlem, esse clube, um lugar lindo, já fechou de novo. E a gente tem uma parte do filme, uma das sequências do filme acontece lá, né? E a gente meio que teve esse privilégio de filmar lá, e foi feito dessa maneira independente, assim, da gente comprando hard drives, os próprios hard drives, que tem uma pilha de hard drives. Daí... Eu acho que tem uma coisa que a gente foi descobrindo nesse processo, 2 coisas. O Salvador, ele é o símbolo do artista independente. Então, até hoje, tudo que ele faz, ele é o verdadeiro independente. Ele lança, e aí a gente, fazendo um paralelo também com essa produção, existe uma liberdade artística que eu acho que você não encontra em situação nenhuma quando você é realmente o independente.
Então... Não tem aquelas reuniões que você vai ter, às vezes, né? E se você fizer... A gente quer ver mais outra coisa. A gente foi seguindo até um sponsor, assim, sempre existe um interesse, sempre existe um comentário, sempre existe um jeito de editar para você poder agradar aquele favor, aquela influência. Mas nesse nosso caso, não. A gente só realmente atendia às nossas necessidades criativas e também jornalísticas ou investigativas do filme. Mas é um paralelo, né? Da carreira tão independente do Salvador de produzir... De como foi feito o filme. E de como foi feito o filme. E o que acabou, assim, foi super legal, porque a gente começou a definir como a gente ia montar, qual ia ser a estrutura do filme, nesses últimos estágios, assim, depois de amadurecer bastante a nossa convivência com ele, de ter passado por todos esses momentos, assim, né, de algumas frustrações, alguns erros, alguns acertos dele, na carreira dele e da nossa parceria também, né? Às vezes a gente perseguiu ali um caminho que não tinha saído, como foi o caso do Disco. E às vezes acertando, como foi o caso de acompanhar ele nos clubes de jazz, né? Chegando no final, a gente olhou, a gente realmente acompanhou o cara nesses... A gente tem essas performances dele nesses clubes, que talvez agora muitos deles não vão voltar depois do Covid. Tem uma voz ali nas performances dele. Assim, é tão importante quanto as entrevistas, quanto a parte de arquivo, quanto a parte de cinema verité, de estar seguindo ele ali. As performances têm uma voz muito grande. E isso foi possível também por essa pegada, a gente, né, nosso background de trabalhar com música underground, música de maneira independente, de acompanhar o cara lá no clube, tentando fazer a gig dar certo, daí montando a gig e transformando aquilo em material cinemático. Muito legal. E toda a parte de roteiro ela foi sendo desenvolvida assim, já depois de vocês já fazerem assim a história de vocês, né? Ou seja, tomar para vocês a história, ou seja, que essa história passa a ser de propriedade criativa, eu digo, não jurídica, mas de uma propriedade criativa de vocês, e aí vocês trabalharam isso depois do roteiro. A gente foi esculpindo o roteiro com o material. Daí a gente botou tudo na balança, né? Viu o que a gente tinha de performance, o que a gente tinha da história com a Maria, com os filhos, né? Com a família. E daí entrou a abolição, que a gente até nem falou até agora. A gente foi atrás de alguns... Foi filmar no Brasil, né? A gente conseguiu produzir no Brasil. E daí colocamos alguns artistas que participam do filme. Eu nem sei como a gente conseguiu fazer isso, mas a gente conseguiu entrevistar a Elza Soares, o Tony Tornado, Ed Mota e três integrantes do Abolição, que foi muito legal, porque a história da Abolição foi tomando um peso no filme, e a gente, conversando entre nós dois, a gente falou, a gente tem que achar alguém, né? Daí apareceu primeiro o Rubão, que é o baixista da Abolição. Depois veio o Zé Carlos, que a gente procurava, não conseguimos achar esse cara, até que você falou, por que você não liga para ele? Eu tenho o número dele, de 2 anos quase. Então, porra, agora que você me avisa. E daí apareceu o Serginho do trombone, que infelizmente faleceu esse ano, né? E a gente conseguiu entrevistar ele. Todos eles têm uma história muito legal, né, com a música. Todos os componentes da Abolição, depois que acabou a Abolição, realmente a vida deles mudou depois. O Salvador teria ido buscar ele, a gente conta como o Salvador foi buscar os caras na periferia do Rio, né, na Zona Norte, montou a Abolição, eles eram músicos assim, aliens, né, ali na cena musical carioca, da bossa nova e tal, eles eram os caras lá da periferia, que tocavam funk, soul e festa. E ele foi buscar esses caras lá e levou os caras para gravar nos estúdios dos maiores gravadores e montou essa banda conceitual. E na época eles tinham 20, 19 anos, né? Tinha um ou outro que era um pouco mais velho. E depois eles tiveram carreiras incríveis.
E um deles, que é muito legal, é o Rubão Sabino. Depois o cara foi tocar com o Gilberto Gil, Tim Maia, só nomes assim, né? E foi muito legal. É incrível que o projeto ficou por aí, né? Tem só um disco com Abolição, assim, a frustração dos músicos, né, de não terem continuado, assim, é uma coisa assim que juro que me partiu o coração, cara. Assim, eu falei, nossa, imagina se tivesse outro disco da Abolição, como a gente ia ter sido feliz. Não, foi uma ausência que se criou ali na música brasileira. Eles teriam ido embora, mas ao mesmo tempo eles não teriam ter tido as carreiras tão prolíficas que mudaram, né? A banda Black Hill, Tim Maia, Gilberto Gil, Gal Costa, tudo, e todos os discos que foram gravados em estúdio que o Salvador trazia eles como backing band de tantos artistas, rolou por causa da Abolição, né? Então a gente tenta dar esse negócio, fazer assim essa justiça. Assim. Não teve o segundo disco, mas o legado assim foi muito forte. Foi muito forte. Uma coisa que me chama muita atenção, desculpa, Lica, fala, perdão. Não, eu até ia só complementar, falar que até porque esse disco ganhou toda dimensão e exatamente como você falou, só teve um disco, né? Foi uma banda de um disco, mas uma banda seminal. E esse também é um ponto assim principal pela qual assim a gente fez o filme, que era, essa história não está contada. Não está contada. Essa história não está contada e a gente, como brasileiro, a gente não conhece, não sabe, a gente não é dono da nossa história. Então, isso aí que você falou é um ponto assim, crucial assim, do filme. Que a gente... marcou. Daí o filme faz uma investigação, né? A gente, né, ali no tempo limitado que a gente investiga um pouco, né, o que aconteceu para ter acabado e a visão de cada um, né? A visão de cada um. Tipo, o Serginho, ele fala que, eu não perdoo, eu não sei como que acabou, não era para ter acabado, era para ter continuado, a gente tinha coisas a fazer no futuro. Já o Rubão já tem uma coisa mais, cara, ele fala, a abolição foi o que tinha que ter sido. Ele é o verdadeiro visão hippie. Certo. O hippie tá fazendo cada vez mais sentido, né? Porque uma coisa que me deu muita sensação, e não só nessa questão da banda Abolição, que enfim, todo mundo que gosta de música e conhece esse disco venera essas gravações, que o tempo inteiro do Dom Salvador ele anda para frente. Ele sempre está procurando a próxima ideia, a próxima vontade dele, a próxima, enfim, qual será a próxima jogada, né? Uhum. E me chama muita atenção que até o fim do filme ele continua com tudo isso, né? Enfim, ele, depois de terminado o filme, Arthur, quando a gente já estava conversando da inclusão do filme no Inédit, a Maria faleceu, né? Faleceu. Enfim, então, assim, tudo isso assim, é realmente uma trilha para frente muito, muito grande do personagem. Inclusive, né, no Covid, agora ele está na casa dele, lá está sem tocar no café, mas a gente ia junto, a gente ainda estava até questionando se ia entrar não no filme, mas ele ia fazer um show em Los Angeles. Tem um pessoal, um selo de Los Angeles que faz esses shows, o Jazz Não Está Morto, né, que já tocou Arthur Verocai, os caras que ressuscitaram aí a carreira do Azimuth. E eles iam fazer um show, que era o Salvador e a Joyce, na mesma noite. E esses shows pegam, assim, lá em Los Angeles. Assim, são frequentados por uma gente, assim, nova e também sobre gente, assim, sabe, da indústria, produtores e tal. Até ele ia fazer uma gig lá, paga. Os caras foram muito legais, assim, porque né, a gente começou a ver como funciona a indústria musical, assim. E tem muita gente cara de pau e tal, né? Mas esses caras, eles iam até ia levar ele pra lá, tocar com a Joyce, ia ser super bem. Ele ia levar o trio dele, né, os dois músicos daqui que ele queria levar, e ia fazer uma gig com os artistas de hip hop. Ia ser uma coisa assim, cool. Ia ser uma coisa hip. E aí não rolou. E agora a esperança é que role, né? Que
oportunidade, porque ele tem tudo a ver ir para Los Angeles. Tá tendo uma... Los Angeles tem uma cena muito interessada em música brasileira, mais uma vez, né? Mas especificamente essa adoração assim pela música brasileira, essas modas, essas ondas que vêm em volta, chegou na veia ali do Dom Salvador, né? Do Azimuth, dos instrumentistas, do pessoal funk, né? Instrumental, jazz, chegou neles agora. É um momento assim para essa pegada da música brasileira que tá muito legal assim. É muito bom assim saber de tudo isso, enfim, de ver um artista como o Dom Salvador na idade que está, e artistas como vocês também correndo para contar essas histórias, né, tão importantes e fundamentais, né, para a música brasileira. Como a Lilka mesmo falou, assim, pô, essas histórias não estão contadas, né? Toda essa esses artistas, né, que foram para os Estados Unidos, tem muita coisa não contada. Tem um outro filme no Inédit que é sobre o Sambalanço, né, com Orlandivo, com Ed Lincoln e tudo isso que, enfim, de certa forma também faz parte dessa linhagem, né, de grandes músicos brasileiros que, enfim, que transcenderam, né, fronteiras, acabaram, enfim, indo para os Estados Unidos, às vezes até morando para, enfim, também para ganhar dinheiro, enfim, para poder sobreviver, porque a gente sabe que as coisas aqui não são nada fáceis. Mais sobre esse filme, o que mais vocês gostariam de ressaltar? Bom, o que você quer falar, Luz? Não, quero falar que a gente está agora, nesse mesmo momento, aqui freneticamente, fechando o filme, numa corrida contra o tempo. Para mandar o filme, né? Na segunda-feira, a gente está fazendo para a grande estreia, né? Mais uma vez, né? Foi curto, o Enet vai mostrar uma coisa super fresca, assim, porque a correção de cor está sendo fechada esse nesse momento, está sendo feito agora. E foi legal. A gente estava falando da produção independente, a gente seguiu sozinho por um bom tempo, né? Mas a gente encontrou grandes parcerias também de gente nova no cinema brasileiro, né? Então, o nosso amigo Eric, que é aqui de Nova York, que é cinematógrafo, ele começou a nos ajudar, e daí ele nos apresentou o Edson Bort, que é o artista que está fazendo a mixagem de som do filme, também é um super compositor. Daí meu amigo Rodrigo Stradioto, também, que é de Curitiba, está fazendo algumas composições, porque o filme inteiro a gente não foi a loucura assim para usar tudo, né, que o Dom Salvador está envolvido, porque senão o filme ia ficar muito caro e inviável, né? Então a gente usa bastante coisa das fitas, cassetes, das coisas que a gente achou. E, é claro, músicas da Abolição. A gente usa Pedro Santos também, uma faixa do Pedro Santos, né, no famoso disco do Gorila. Limitado. Mas a gente também criou uns climas. Esse pessoal, eles fizeram composições em cima dos instrumentos do Dom Salvador, sampleando. Às vezes eles têm essas passagens assim, muito legais do filme para dar uma quebrada, não ficar só uma música atrás da outra e tal. E também a correção de cor, e também o pessoal que nos ajudou a fazer a entrevista no Sesc Pompeia, do Tony Tornado, que é uma empresa de Curitiba chamada Believe, Maurício Baggio, cinematógrafo, Rafael Lopes, colorista, entraram, e a gente fechou esse time que nos possibilitou a terminar o filme, né? Realmente empacotar do jeito certo. E isso foi fundamental, assim. Tem um limite até onde você pode chegar, assim, totalmente indie, né? Nessa última pedalada, assim, que a gente deu foi com esse pessoal e ajudou bastante. A gente está terminando agora. E daí, pô, a gente está super feliz de mostrar isso. A gente fez questão de marcar a presença no mercado, no Brasil em 2020, né? Porque 2020 é um ano que as coisas estão pegando aí no Brasil
a cultura está sendo, né, atacada, está sendo questionada de uma maneira que a gente nunca viu acontecer, né? E a gente, pô, a história do Dom Salvador tem pode ser uma cunha ali que segura o nosso tempo, né? Eu acho que tem muito tem mensagens muito importantes para o que está acontecendo agora, né? Então a gente está muito feliz de estar participando esse ano, botando esse diálogo na mesa, né? Porque afinal de contas tem a palavra abolição faz parte do nosso título, e a gente, mais que nunca, essa obra, esse grupo, esse nome, assim, tem que estar... Esse processo, né? E como você mesmo falou, essa jornada que nunca acaba, porque está sempre andando, indo para frente, andando, indo para frente. Então, eu acho que tinha que estar no Brasil esse ano, nesse momento. E super legal que o Inéditos abriu esse espaço para a gente, para estar lá, para o filme estar nesse momento no Brasil. Eu acho que vai ser bem legal. E é incrível, porque a gente sente muita gente vem atrás, muito artista brasileiro, muito músico, e também gente fora. A gente não quer fazer um filme só, né, para os iniciados, assim, né? E até a história também foca no lado do Salvador, é um working musician, né? Ele toca todos os dias no The River Café há 40 anos. Então, é uma história também da cidade, do imigrante, assim, aqui de Nova York, esse lado bem sucedido em Nova York da imigração. Então, o Salvador e a gente também faz parte dessa onda. E a história também faz esse comentário. Bom, sem dúvida, assim, é um filme importantíssimo, não só para os tempos de hoje, como, assim, uma recuperação, uma parte muito importante da música brasileira. Tenho certeza que esse é um filme muito inspirador. Ele chega em muito boa hora, não só no Inédito, mas nesse Brasil pandêmico e desgovernado, e, enfim, e aloprado. Mas, assim, realmente é um filme muito inspirador. Eu quero, assim, parabenizar vocês. É muito, muito legal. Eu fico muito honrado de ter esse filme no Inédit, na competição. Vocês são uns caras muito bacanas, assim, muito talentosos. A história ficou muito legal. Eu me lembro que quando eu recebi o filme, eu fiquei realmente muito contente. Assim, cara, me encheu de energia, sabe? Assim, eu andava assim em círculos aqui em casa. Muito legal, assim, falei, nossa, cara, é muito legal essa história, ela tá levada de um jeito muito gostoso, conta, abre esse personagem, abre um monte de histórias que a gente sempre quis saber e nunca soube, né? Todas essas coisas do Rio 65, show no Carnegie Hall, né? Assim, só de ressuscitar o Rio 65, meu coração dá 3 pulos, cara. É uma coisa assim incrível, uma das formações que eu mais amo, né? E só de poder ver isso, e enfim, eu me lembro que quando saiu esse disco ao vivo no Carnegie Hall, no Spotify, eu fiquei louco. Eu acho que eu escutei isso em loop durante dias, né? Legal. Uma coisa muito, muito bacana. Eu agradeço muito a vocês, demais. Muitíssimo obrigado pela confiança, muitíssimo obrigado pelo papo e parabéns por esse maravilhoso filme. Agradeço muito, muito mesmo. Parabéns. E, cara, a gente fica aqui de portas abertas para vocês. Fico morrendo de vontade de rever vocês ao vivo e a cores para a gente poder conversar. Enfim, que a gente possa se ver e deixa acabar essa loucura toda nesse mundo, porque isso aí é global. A gente tem que tomar uma consciência global para poder andar para frente. Muito obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Valeu, Marcelo.